A paz do Senhor Jesus, eu sou Mili Freire e hoje nós vamos estudar mais um capítulo, seguindo as pegadas do nosso Mestre, do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos entender um pouco mais sobre os seus milagres. Mateus capítulo 8 apresenta uma série de eventos que nos mostra a autoridade divina de Jesus e seu poder sobre vários aspectos da criação e das condições humanas. Aqui vamos ver Jesus realizando curas e demonstrando sua autoridade sobre doenças e espíritos malignos. Esse capítulo começa com Jesus descendo da montanha, onde ele proferiu o Sermão do Monte. Versículos 1 e 2 diz: E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. No tempo de Jesus, a lepra era tida como uma maldição, um castigo de Deus, e aquele que estava leproso era excluído do convívio social, não podiam tocar nas pessoas, e onde aquela pessoa tocasse, aquele lugar se tornava impuro. Assim como as pessoas que tocassem também no leproso, aquela pessoa se tornava uma pessoa impura. Mas Jesus, ele foi tocado por aquele homem estava leproso, e quem era tocado por um leproso tornava-se impuro também. Mas Jesus não se contaminou, porque o nosso amado Senhor Jesus, ele purifica aquele que é impuro. Com suas águas purificadoras, ele nos limpa de todo pecado, pois ele é a fonte de águas vivas. E quando bebemos dessa água, não voltamos a ter sede. E se mergulhamos nele, somos curados de toda a lepra do pecado. Aquele homem desejou ser curado por Jesus, e Jesus, colocando sobre ele sua mão, ele foi livre daquela lepra, e ele pôde voltar a viver. Então Jesus mandou-lhe voltar ao sacerdote e mostrar o que havia acontecido. Do verso 5 ao 13, Jesus realiza outro milagre. Ele cura o servo de um dos chefes da guarda. O texto diz que Jesus estava entrando em Cafarnaum e chegou junto dele um centurião, rogando-lhe que curasse seu servo que estava em sua casa. E era paralítico e violentamente atormentado ele estava. Jesus disse para o homem que iria até a casa dele, e o centurião, ele respondeu a Jesus que não era digno que Jesus entrasse debaixo do seu telhado, mas que Jesus dissesse apenas uma palavra que seu servo seria curado. Aqui podemos perceber o quanto aquele homem tinha fé em Jesus. Ele estava confiante que pela palavra de Jesus, o seu criado que estava enfermo receberia a cura, não somente uma cura física, mas também espiritual. Versículo 10 diz que Jesus se maravilhou ao ver a fé que aquele homem tinha. Lá em Hebreus 11, versículo 6, está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Voltando para Mateus, no verso 10, diz que Jesus muito se agradou da fé daquele homem. No verso 13, Jesus diz ao centurião: Vai, e assim como crestes, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou, ficou curado. Então, o que entendemos com essa palavra é que nós precisamos ter fé, porque aquilo que nós necessitamos, o Senhor Jesus, ele tem todo o poder para agir nas nossas necessidades. Um exemplo que essa passagem nos mostra é o efeito da fé em Deus sobre as situações que vivemos. E outro exemplo que podemos tirar é que a fé que depositamos em Deus age ao nosso favor. Através da nossa fé em Deus, nós somos abençoados. Assim como através da fé daquele homem, o criado dele
foi curado, e não é diferente em nossas vidas. Eu repito, nós precisamos ter fé e fortalecer a nossa fé no Senhor a cada dia. Do verso 14 ao 15, Jesus entra na casa de Pedro e Jesus vê a sogra de Pedro ardendo em febre. Então Jesus toca-lhe com a mão e na mesma hora a febre a deixou. E logo em seguida ela levantou e os serviu. Entre o servo do centurião e a sogra de Pedro existe uma diferença de situações. O servo do centurião estava gravemente enfermo, ele era paralítico e estava atormentado por espíritos ruins. A sogra de Pedro estava apenas com febre. E com isso entendemos que Jesus não se limita a situações para agir. Ele é a solução para tudo em nossas vidas, seja grandes problemas ou pequenos. Versículo 16 e 17. Jesus expulsa demônios de muitas pessoas e curou todos os que estavam enfermos e eram trazidos até ele. Aqui se cumpre uma profecia dita pelo profeta Isaías que diz: Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. No versículo 18, Jesus está em meio a uma grande multidão e ele ordena que os discípulos passem para o outro lado da margem do rio. Então Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiu. O texto diz que se levantou uma grande tempestade e a tempestade era tão forte que o barco era coberto pelas altas ondas. Jesus, porém, estava dormindo e os discípulos, eles despertaram Jesus do sono, pedindo para que o mestre salvasse-os. E Jesus, vendo o desespero daqueles homens, Jesus diz, no verso 26, "Por que temas, homens de pouca fé?" E no verso 27, Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. A Bíblia diz que após aquela tempestade veio uma grande bonança, pois Jesus, ele acalmou a tempestade, ele dominou as ondas e os ventos. E aqueles homens se maravilharam com o que Jesus tinha feito e ficaram perguntando entre si: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Em que momento da sua vida você está? Talvez você esteja passando por um momento difícil e não sabe o que fazer. A tempestade está tentando tirar as tuas forças, mas aquele que comanda os ventos e acalma as ondas, esse tem a solução para tudo em sua vida. Chame por Ele, chame por Jesus. Tem momentos na vida que não adianta procurar refúgio nas coisas ou nas pessoas. Mesmo que as pessoas queiram nos ajudar, existem momentos que só encontramos refúgio e socorro no Senhor Jesus. Salmo 46 diz que o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia. Então, nos momentos difíceis, se apega com Deus, porque Ele é o nosso socorro nesses momentos e nos momentos bons, Ele é a nossa alegria. Do verso 28 ao 34, a Bíblia diz que Jesus chega ao outro lado do lago, a uma província, e saíram ao encontro de Jesus 2 endemoniados, e vindo dos sepulcros, gente, eles vinham dos sepulcros, e eles eram tão ferozes que ninguém podia passar por ele. Ali, naquele caminho onde eles ficavam, ninguém podia passar. E os demônios que estavam naqueles homens clamaram, dizendo: "O que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus?" E os demônios ainda perguntam para Jesus: "Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo?" Com essa fala dos demônios, eles parecem entender que existe um tempo determinado para aqueles demônios receberem o castigo divino. Ali havia uma manada de porcos e os demônios rogaram a Jesus dizendo: "Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos."
E Jesus lhes disse: Ide. Apenas com essa palavra, os demônios saíram dos homens e se introduziram na manada de porcos. E toda a manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro. E os homens que cuidavam dos porcos, vendo o que havia acontecido, fugiram para a cidade. E chegando na cidade, espalharam o que viram. E ouvindo o povo sobre Jesus e o que ele havia feito, vieram ao seu encontro e rogaram-lhe que saísse daquela província. Esta é uma passagem que nos lembra que o poder de Deus, o poder de Cristo, é incomparável e que ele realiza milagres à sua maneira. E esse foi o vídeo de hoje. Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo com alguém, que se inscreve aqui no canal se tu ainda não for inscrito, deixa um comentário, curte o vídeo, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Assim você vai estar me ajudando a falar de Jesus. Que Deus te abençoe.